Muito bem, pessoal, continuando então Lei Penal no tempo. Reparem, já vimos muito detalhadamente os artigos 1º e 2º do Código Penal. Vamos entrar agora no artigo 3º, outro artigo extremamente relevante, muito cobrado em prova por todas as bancas e a gente tem que ter uma atenção especial. Então, olha aqui na tela para a gente ver o artigo 3º que vai tratar da lei excepcional e da lei temporária. Diz o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Calma, fica tranquilo. Tem muita coisa que a gente precisa explorar dentro desse artigo 3º. Primeira coisa, vamos entender os conceitos de lei excepcional e lei temporária. Olha aqui, pessoal. A lei temporária, vou colocar... Deixa eu voltar, vou botar no slide anterior. Vamos botar aqui, olha, a lei temporária, tá bom? É uma lei que possui vigência pré-determinada. Possui vigência pré-determinada. Ela vai criminalizar uma conduta durante um determinado lapso temporal. A lei temporária, ela traz no seu próprio corpo, ela vai trazer o dia do seu término. É uma lei temporária, ela dura um tempo específico, um tempo exato. Olha, essa lei está sendo publicada hoje, mas ela vai durar somente até a data X. Pronto, por isso que é uma lei temporária. Ela dura somente um período pré-determinado. E determinado por quem? Pré-determinado por quem? Pela própria lei. Ela própria é quem vai dizer o tempo da sua duração. Érico, você tem exemplo de alguma lei temporária? Tenho. E eu vou trazer 2 exemplos para vocês que vocês vão lembrar. Olha só, um desses exemplos. A Lei 12.663 de 2012. Quer um outro exemplo? A Lei 13.284 de 2016. Érico, eu não sei que leis são essas daí não. Calma, eu vou dar mais uma dica para vocês. A Lei 12.663, ela trazia no seu corpo que ela seria uma lei vigente até o dia 31 de dezembro de 2014. Já a Lei 13.284 de 2016 dizia que ela seria vigente até o dia 31 de dezembro de 2016. Pergunto a vocês, o que aconteceu em 2014 e em 2016? 2014, a Copa do Mundo. 2016, as Olimpíadas aqui no Brasil. E essas leis, elas traziam condutas criminosas, elas traziam fatos típicos para proteger os bens materiais e imateriais da FIFA e das organizações dos Jogos Olímpicos. Então haviam crimes pré-estabelecidos, crimes determinados nessas leis. Só que eram leis que duraram durante um período específico. Somente até 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2016. Após aquilo, acabou, elas não tinham qualquer vigência. Tranquilo. Olha aqui como é que fica então a lei temporária. Eu tenho uma linha do tempo e vou pegar até crimes mesmo dessas leis aí da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Eu tinha, vamos supor aqui, um fato atípico. Tá bom? Uma situação não era crime. Posteriormente, surgiu a lei, vamos falar aqui da Lei 12.663, a lei da Copa do Mundo. E essa lei da Copa do Mundo, ela disse que essa conduta, vamos falar aqui, ó, o fato A, tá bom? O fato A era típico. Veio a dizer que esse fato A era crime. Tá bom? Dia 31 de dezembro de 2014, acabou a vigência dessa lei. O fato A voltou a ser atípico. Deixou de ser crime. Beleza, deixa eu limpar isso aqui que está feio. Mas é isso, acabou ali a vigência dela no dia 31 de dezembro de 2014. Eu tenho aqui, pessoal, a vigência
de uma lei temporária. Não é isso? Eu tenho aqui a vigência de uma lei temporária. A questão da lei temporária e da lei excepcional, que nós já vamos conversar, é que elas criminalizam ou então elas tornam uma pena maior durante um determinado período. Qual que é o problema? Geralmente, e a gente sabe que a justiça muitas vezes é morosa no Brasil, o julgamento não vai se dar, não vai ocorrer durante a vigência dessa lei temporária ou da lei excepcional. Então, repare, o sujeito praticou um fato A, que é crime, bem nesse dia aqui, olha, na vigência da lei temporária. Só que o julgamento dele se deu aqui. DJ, dia do julgamento. O dia do julgamento dele ocorreu quando a lei temporária não era mais vigente. Ela já tinha sido revogada. Não era mais vigente. O fato A já tinha voltado a ser um fato atípico. E aí, pessoal, reparem. Se nós aplicássemos as regras do artigo 1º, do artigo 2º do Código Penal, se nós aplicássemos a regra da retroatividade da lei penal benéfica, o que aconteceria? Esse sujeito ficaria impune. Porque a gente diria o seguinte, olha, se a lei temporária, que é mais gravosa, ela já foi revogada, eu tenho que aplicar agora a lei vigente, que vai ser mais benéfica, que vai dizer que aquela conduta não é crime, ou que vai dizer que a pena daquele crime é menor do que a pena que havia sido determinada nessa lei temporária. O que aconteceria então, pessoal? Reparem, todos os advogados, os réus, eles iriam enrolar o máximo que pudessem para que o julgamento ocorresse quando já fosse finalizada, quando já tivesse finalizada a vigência dessa lei. E aí ninguém seria punido. E as leis temporárias, leis excepcionais, elas não teriam valor, elas não teriam uma eficácia prática. Só que nós temos o artigo 3º, para azar de quem comete crimes previstos na lei temporária ou na lei excepcional. E o artigo 3º vai dizer, olha, os fatos praticados na vigência da lei temporária ou da lei excepcional, eles serão julgados, eles terão a persecução penal de acordo com a lei temporária, de acordo com a lei excepcional, mesmo após a sua revogação. Então, este sujeito, aqui no dia do seu julgamento, ele será julgado por este fato praticado aqui, de acordo com esta lei temporária. Ah, mas a lei temporária é mais gravosa. Não interessa. Ah, mas o crime previsto na lei temporária não existe mais. Aqui o exemplo que eu dei para vocês. O fato A voltou a ser atípico. Não importa. O agente será julgado de acordo com essa lei temporária. Olha aqui então. Vamos ler o artigo 3º? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Muito bem, eu vou apagar aqui, porque eu quero falar da lei excepcional. A gente falou da lei temporária, mas o que vai ser a lei excepcional? É uma lei editada em razão de algum evento excepcional. Anormal. Tranquilo? É uma lei que vai ser editada quando surge alguma situação fora do comum. Pode ser uma calamidade pública, pode ser uma guerra, pode ser uma época de racionamento. Esses dias a gente viveu aí, alguns anos atrás, racionamento de luz, racionamento de água em várias cidades do Brasil. E se tivesse surgido uma lei excepcional dizendo, olha, durante o período de racionamento, quem utilizar mais do que X litros de água por mês, incorrerá em crime de detenção de 6 meses a 1 ano. É possível? Claro que é possível. Claro que é possível. Nós estamos falando aqui de um momento excepcional. E nesse momento excepcional, anormal, a gente pode ter uma lei excepcional.
Só que assim como a lei temporária, as leis excepcionais, elas terão também um prazo de vigência. Só que não é um prazo determinado, não é uma data determinada. A lei excepcional, ela dura enquanto perdurar a situação excepcional que gerou o seu surgimento, que trouxe ela à tona. Então, enquanto tiver esse racionamento, vamos dizer aqui, olha, linha do tempo, você consumir 100 litros de água por dia, você pode, você vai pagar caro, mas você pode fazer isso. Aí surge a lei excepcional e fala, olha, durante o período de racionamento, se você consumir mais do que 50 litros de água por pessoa, você vai responder por um crime. Eu tenho aqui a lei excepcional. Qual que é o detalhe da lei excepcional? Ela não terá um prazo determinado de vigência, ela não vai ter uma data específica de vigência, mas sim uma situação anormal, e enquanto perdurar essa situação anormal, essa situação excepcional, ela estará vigente. Cessou a situação excepcional, cessou no caso aqui o período de racionamento de água, opa, a pessoa pode voltar a consumir 100 litros de água sem nenhum problema. Vai pagar caro por isso, mas ela não vai responder por um crime em razão dessa situação. Beleza, pessoal? Lei temporária e lei excepcional. E aqui tem duas características das leis temporárias e das leis excepcionais que a gente precisa saber. Na verdade, eu já falei aqui sobre elas, mas a gente precisa saber porque as provas estão cobrando demais essas duas características, sem dó nem piedade. Só que elas são muito tranquilas, você já sabe quais são. Olha aqui na tela. As características são de que a lei excepcional e a lei temporária serão autorrevogáveis. A gente já não falou sobre isso? Não é a própria lei temporária que vai trazer no seu bojo o dia da sua revogação? A lei temporária que se revoga. E a lei excepcional? Também, porque a lei excepcional vai dizer, olha, esta lei que está sendo publicada nessa data terá duração, terá efeitos práticos durante essa situação excepcional. Cessou a situação excepcional, a lei excepcional deixa de ter vigência, deixa de ter aplicação prática. Então, a lei temporária e a lei excepcional são leis autorrevogáveis. Elas que vão se revogar. Beleza? Qual que é a outra característica? São leis ultrativas. São leis ultrativas. A gente não falou da ultratividade? Olha aqui. Olha aqui. Eu tenho uma situação que não é crime. Vamos dizer aqui, é uma conduta atípica. Vamos falar agora comer carne. Comer carne, você pode comer carne à vontade. Só que, de repente, surge uma situação de vaca louca no Brasil e é editada uma lei excepcional dizendo é proibido comer carne, quem comer carne vai ter pena de detenção, tá bom? Então tá aqui, olha, surge uma lei excepcional nesse caso, comer carne, pena de detenção de 2 a 4 meses, beleza? E ela vai ter, vamos dizer que é o período de vaca louca aí, a doença passou, não teve grandes repercussões, finalizou ali, pronto, não tem mais aí a vaca louca, está permitido voltar a comer carne. Ok, essa lei então é uma lei autorrevogável. Então a lei excepcional nesse caso aqui, ela vai perder a sua vigência. Reparem, no período dessa lei excepcional, veio o Joãozinho e ele comeu carne bem nesse dia aqui, ó. As autoridades descobriram e ele foi autuado pelo crime de comer carne, tá? Quem pegou a aula andando aí, galera, é uma situação hipotética, tá bom? Situação hipotética. Crime de comer carne é proibido, tá bom? Durante o período da vaca louca. Beleza. Reparem que essa lei, ela foi revogada posteriormente, só que o dia do julgamento, tá bom? O dia do julgamento, o nosso querido DJ, é lá na frente. Reparem que antes do julgamento, essa conduta de comer carne voltou a ser uma conduta típica. Voltou a ser uma conduta típica. Se não tivesse o artigo 3º do Código Penal, essa situação específica da lei excepcional da lei temporária, o Joãozinho que comeu carne aqui nesse dia, ele teria que ficar impune. Porque quando a lei excepcional ela se revoga, eu teria que aplicar a conduta atípica, que voltaria ao status quo. Então seria uma conduta típica comer carne, ele não poderia ser punido por isso. Só que, como se trata especificamente de uma lei temporária ou de uma lei excepcional, o
que vai acontecer, pessoal? Elas vão ter efeitos ultrativos. Elas vão se aplicar aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. Eu repito, elas serão aplicadas, a lei temporária e a lei excepcional, elas serão aplicadas aos fatos ocorridos na sua vigência, mesmo após a sua revogação. Então, lá no dia do julgamento, o Joãozinho ele vai responder sim por essa lei excepcional que trouxe o crime de comer carne, detenção de 2 a 4 meses. Qual que é o detalhe, então, que a gente tem que ficar muito ligado? Porque quando a gente fala da ultratividade da lei penal, que a gente já viu, nós falamos que teremos a ultratividade da lei penal benéfica. A lei penal benéfica, ela é ultrativa. Por quê? Porque surge depois uma lei mais gravosa, que é irretroativa. Então, se eu tenho uma lei penal mais gravosa e irretroativa, eu não posso aplicar essa lei penal gravosa e essa lei penal gravosa aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me valer daquela lei que era vigente à época dos fatos. Então, eu vou usar nesse caso a ultratividade da lei penal benéfica. Aqui no caso da lei excepcional e da lei temporária, essa ultratividade, e reparem como que é uma exceção à regra da ultratividade, porque a ultratividade é uma ultratividade benéfica ao réu. Na lei excepcional e na lei temporária, nós estaremos diante de uma ultratividade gravosa ao réu. E nesse caso aqui vai ser permitido. Por quê? Porque a gente tem previsão legal dessa maneira, artigo 3º do Código Penal. Então, quando eu falo aqui que elas são ultrativas, eu vou além e vou dizer que elas são ultrativas ainda que para prejudicar o réu. Ficou meio estranho, né? Esse ainda que para prejudicar o réu. Mas tudo para que o nosso aluno compreenda. Então, elas serão ultrativas, ainda que seja para prejudicar o réu. Mais uma vez, o artigo 3º, para a gente não esquecer. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração. Opa, vamos só diferenciar isso daqui, para ficar bem simples. Quando eu falo da lei temporária, é a lei que, embora decorrido o período de sua duração. Então, esse trecho, ele está se referindo à lei temporária. O outro trecho, ele se refere à lei excepcional. Ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Esse trecho aqui, ele se refere à lei excepcional. Então, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Tranquilo, pessoal? Não tem dificuldade, mas isso daqui despenca em prova. Vamos ver algumas questões? Olha aqui na tela. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal excepcional? Não. Temporária? Exatamente, pessoal. Corretiva? Não. Intermediária? Não. É uma lei penal temporária. Por quê? Porque ela tem um prazo específico da sua vigência, uma data específica da sua revogação. Ah, professor, e se por acaso eu não tivesse tido essa aula? E vamos supor que o examinador ele coloque uma lei aleatória, uma lei imaginária na minha prova. Pessoal, é simples. Se o legislador ele diz para vocês que essa lei ela tem um prazo final de sua vigência, uma data específica para ela ser revogada, lei temporária. A lei excepcional ela será editada e ela vai durar quando surgir uma situação excepcional, uma lei anormal. Tranquilo? Então aqui você matava tranquilamente essa questão de juiz, galera. Questão de juiz que você matava aí brincando, sem nenhuma dificuldade. Bota aí na tela. Letra B, portanto, é o nosso gabarito. Olha essa. Lei temporária estabelece que constitui delito a venda de bebidas alcoólicas no raio de 2 quilômetros dos locais destinados à realização da Copa América no Brasil. Aqui já é uma lei temporária, tá bom? Tá falando aí de novo que é uma lei temporária. Considerando hipoteticamente que João pratique tal delito no período de vigência da lei em comento, em suma, o juiz poderá condená-lo. Então, está dizendo o quê? Que surgiu uma lei temporária,
Tá aqui no meio, tá bom? Surgiu a lei temporária, que não podia vender bebida alcoólica no raio de 2 quilômetros dos locais lá da realização da Copa América no Brasil. E veio o João e praticou, o João praticou o crime, exatamente, vendeu bebida alcoólica no raio de 2 quilômetros, exatamente no período de vigência dessa lei temporária. Tranquilo, essa é a situação. O juiz poderá condená-lo. Letra A. Após o prazo de vigência da lei temporária, dado que o delito ocorreu durante a vigência desta. Calma aí, deixa eu entender o que essa assertiva está falando. O juiz vai poder condená-lo após o prazo de vigência. Qual que é o prazo de vigência? É isso daqui. Então, após o prazo de vigência, acabou a vigência dessa lei temporária. A questão está dizendo que o juiz pode condenar o João após o prazo de vigência da lei temporária, dado que o delito ocorreu durante a vigência desta. Acabou, galera. Acabou. Já matava aqui. Letra A é o nosso gabarito. Vamos ver as demais? O juiz poderá condená-lo, deixa eu já marcar aqui letra A, que é o nosso gabarito. O juiz poderá condená-lo se a prática do delito for anterior à vigência da referida lei temporária. Claro que está errado, está dizendo o seguinte: se o João tivesse vendido bebida alcoólica no raio de 2 quilômetros de um estádio, antes da vigência dessa lei, não era crime. Então, obviamente, ele não pode ser condenado em razão aí dessa conduta. Letra C. O juiz poderá condená-lo somente até a data de término da vigência da referida lei temporária. Ou seja, o juiz somente poderia condená-lo até aqui, ó, até o término da vigência dessa lei temporária. Certo ou errado? Errado. Pode condenar depois. Vamos apagar aqui essa linha do tempo. Letra D. O juiz poderá condená-lo se a prática do delito for posterior à vigência da referida lei temporária. Não. Se a lei temporária não está mais em vigor, foi revogada, ela não gera mais efeitos a fatos praticados após a sua vigência. Ela vai continuar gerando efeitos somente a fatos praticados durante a sua vigência. E letra E. Se a venda de bebidas alcoólicas ocorreu no raio de 5 quilômetros, visto que o delito aconteceu durante a vigência da lei temporária. Pô, pessoal, essa daqui é aquela questão da quinta série, né? Tá falando que o crime é vender bebida alcoólica no raio de 2 quilômetros, aqui tá falando que é 5 quilômetros. Era só ler o enunciado, a letra E era obviamente errado. O examinador não tinha mais o que falar, colocou essa letra E aqui, beleza? Então, obviamente errada, nosso gabarito é a letra A. Mais uma. O artigo 3º do Código Penal dispõe: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. O referido artigo prevê o fenômeno da coculpabilidade, não. Tipicidade conglobante, não. Retroatividade da lei, não. A gente não vai ter nenhuma retroatividade aqui, muito menos abolício crimes. É a tal da ultratividade da lei que nós estamos falando. O artigo 3º fala exatamente da ultratividade. Ela vai se aplicar a fatos ocorridos durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. Ela é ultrativa, ela vai se aplicar lá para o futuro. Ela já foi revogada, mas ela continua sendo aplicada lá no futuro para os fatos ocorridos na sua vigência. Tranquila também essa questão, letra E é o nosso gabarito. Muito bem, pessoal, para a gente finalizar aqui esse bloco, quero falar com vocês da Lei Penal Intermediária. O que vai ser essa Lei Penal Intermediária? Pega aqui a situação, olha só, eu tenho a Lei X, tá bom? E eu tenho a conduta A. O João praticou a conduta A na vigência da Lei X. E essa conduta A na vigência da Lei X, ela tem pena de reclusão de 2 a 4 anos. Muito bem. Ocorre que a Lei X foi revogada pela Lei Y. Foi revogada pela Lei Y, tá bom? Então a Lei Y revogou a Lei X. Tchau, Lei X, foi embora. A Lei Y, ela vai dizer o seguinte: esta conduta A, que foi praticada lá atrás, na vigência da Lei X, ela tem pena de reclusão agora de 1 a 2 anos. Opa, então nós temos aqui, obviamente, uma lei penal benéfica. Ok. Ocorre que, passado algum tempo, surge uma nova lei, a Lei Z.
E a lei Z revoga a lei Y. Revoga a lei Y. E a lei Z diz o seguinte: a conduta A, na verdade, a partir de agora, da lei Z, vai ter pena de reclusão de 3 a 6 anos. Muito bem. Passado algum tempo, na vigência da lei Z, a gente vai ter a data do julgamento, tá bom? Então, ó, aqui, ó, no final, é o dia do julgamento, o nosso querido DJ. Pergunta aos senhores, nesse caso, qual lei eu aplico ao réu? Eu aplico ao réu a lei X, ele praticou essa conduta na vigência da lei X. E a lei X é mais benéfica do que a lei Z. Olha aqui na tela. A lei X é mais benéfica do que a lei Z. Eu aplico, nesse caso, a lei Y, que de todas é a mais benéfica. Reparem, a lei Y, ela não é nem a lei vigente à época dos fatos, tampouco é a lei vigente à época do julgamento. Ou eu aplico a lei Z, que é vigente à época do julgamento. Vamos lá, vamos por exclusão. É óbvio que eu não vou aplicar a lei Z. Por quê? Em que pese a lei Z ela ser vigente à época dos fatos, à época do julgamento, trata-se de uma lei gravosa ao réu. É uma lei irretroativa. Ela não vai se aplicar a fatos ocorridos antes da sua vigência. Então vamos descartar a lei Z. Fica a questão agora, eu aplico a lei X ou a lei Y? Porque a lei Y é a mais benéfica de todas. Só que ela não era vigente nem à época dos fatos e nem à época do julgamento. Como que eu fico nessa situação? Pessoal, esse é o caso da lei intermediária. Lei penal intermediária. Qual que é a lei penal intermediária aqui no caso? A lei Y. Érico, eu vou aplicar a lei Y ou não? Sim, você vai aplicar a lei Y. Por quê? Porque ela é a mais benéfica ao réu entre os fatos ocorridos, entre a conduta praticada pelo réu até o julgamento. Então, ela será sim aplicada. Em que pese não será a lei vigente à época dos fatos, tampouco a lei vigente à época do julgamento. Beleza, pessoal? Olha aqui na tela. O que é a lei penal intermediária? É a lei benéfica que teve vigência após a prática do ato. Olha aqui a lei Y, tendo vigência após a prática do ato, porém foi revogada antes do julgamento do réu. O STF entende que a lei intermediária pode ser utilizada para beneficiar o réu. Estamos tranquilo? Julgamento antigo aí, mas o entendimento se mantém. No caso, portanto, eu aplicaria sim a lei Y. Tranquilo, galera? Ficou tranquilo? Entendido? Muito bons estudos. Até a próxima.